Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de História. Professor Vladimir com vocês, certo? Mas antes da gente entrar na nossa aula de hoje, vamos fazer a correção da atividade da aula passada, da aula número 3, ok? Então vamos lá. Na primeira questão, temos aí: é correto afirmar que Napoleão chegou ao poder da França com o golpe de... Quem assinalou a alternativa B de bola, 18 de Brumário, está correto. Segunda questão: foi uma das medidas adotadas por Napoleão durante o governo do consulado. Temos aí: alternativa A, reorganização do ensino público; B, uma nova bandeira para a França; C, o golpe do diretório; ou nenhuma das alternativas. Quem assinalou a alternativa A está correta. Terceira questão: Napoleão Bonaparte foi eleito cônsul vitalício no ano de... Quem assinalou a letra A de anel está correto, 1802. Quarta questão: Napoleão foi coroado imperador da França em... Quem assinalou a letra C de casa, 1804, está correto. Quinta questão: em 1805, Napoleão foi derrotado pelos ingleses na famosa Batalha de... Quem assinalou a letra B de bola, Trafalgar, está correto. Sexta questão: o famoso bloqueio continental, decretado em 1806 por Napoleão, tinha como principal objetivo... Quem assinalou a letra C de casa, arruinar economicamente a Inglaterra, está correto. Sétima questão e última: Napoleão foi vencido definitivamente na Batalha de Waterloo em junho de 1815. Alternativa A está correta. Ok? Então, gente, agora, você que está aí me vendo agora, assistindo essa aula, do seu sofá, da sua cama, da sua mesa, vamos preparar agora para a gente pegar a visão e tentar entender um pouco a nossa aula de hoje, que tem o tema como Revolução Industrial. Mas, para se entender Revolução Industrial, é preciso também fazermos uma análise bem rápida sobre o que estava acontecendo naquela época na Europa. Falarei rapidamente. A Europa vinha passando por uma série de revoluções, né? Revolução Inglesa, o próprio movimento iluminista, uma série de movimentos. Uma série de transformações começam a acontecer a partir do ano de 1760, segunda metade do século XVIII. E dentro dessa série de transformações ocorridas, temos transformações econômicas, sociais, políticas, né? E eu diria também que religiosa, mas não é o foco do nosso assunto de hoje. Mas esse conjunto, o povo na Europa começou a passar por todo esse conjunto de transformações. Então vamos começar agora a nossa Revolução Industrial. O país sede, o país que foi o pioneiro, que tinha todas as condições para sediar esta Revolução Industrial. Vamos começar pela Inglaterra. Mas precisamos entender o significado, o conceito, né? O conceito do que foi realmente Revolução Industrial. Na verdade, eu, quando introduzi a minha aula, já falei, né? Essa série de transformações. Mas eu defini melhor para que vocês entendam melhor. Veja só. Significou uma série de transformações ocorridas a partir da segunda metade do século XVIII, ano especificamente 1760, em especial na Inglaterra, depois atingindo os Estados Unidos e o Japão. Ok? Ficou claro isso aí? Vocês podem observar essa imagem aí, com essas engrenagens todas, né? Como é que funcionavam as primeiras fábricas,
lá na Inglaterra. Os trabalhadores, né? Então, vamos ver. Voltando aos antecedentes dessa revolução, temos aí o povo europeu, ele estava vivendo, né, passando por um momento de muitas atividades, como a agricultura, né? Viviam praticamente da agricultura, da pesca, do pastoreio e do extrativismo. Com o passar do tempo, as pessoas viviam em sua maioria no campo, numa época em que ainda não existia energia elétrica, nem meio de transporte eficientes para aquela época, e também nem meios de comunicações à distância. Geralmente, as pessoas eram donas de seus instrumentos de trabalho. Então, era assim antes de estourar essa revolução. Como é que funcionava? Por isso que o tema aí, eu iniciei com antecedentes, para que vocês entendam. Antecedentes é aquilo que veio antes da revolução. Eu falei como é que o povo estava vivendo, quais eram as atividades que o povo vivia naquela época. Certo? Mais adiante, a gente vai ver que as etapas da produção, elas são divididas em 3 fases. A fase artesanal, a fase da manufatura e a fase da maquinofatura. São 3 fases. Voltando à fase artesanal, se a gente voltar no tempo, na história, lá no período do Paleolítico, na pré-história, a gente vai começar a entender, vamos entender por que aconteceu durante a Revolução Industrial, né? Porque o que aconteceu antes trouxe como consequências no futuro a Revolução Industrial, numa outra época, numa outra idade, né? Então vamos voltar ao Paleolítico e entender um pouco o que acontecia. Veja, as primeiras sociedades humanas se dedicaram em transformar matérias-primas como pedra, o barro, peles, os minérios como o ferro, o cobre, o bronze, né? E outros, em produtos úteis à sua sobrevivência. Por exemplo, o cara queria fazer uma panela, pegava o barro, a argila e fazia com as suas próprias mãos, artesanalmente, aquela panela para ele cozinhar. O ferro, ele queria fundir o ferro e o cobre, ele pegava o minério, ele extraía, botava para esquentar no fogo, quando derretia, ali ele fazia, estava numa forminha que ele criasse. Se ele queria fazer uma ponta de uma lança, ele fazia. Se ele queria criar uma espada, com o passar do tempo, fosse surgindo as primeiras armas, as espadas e outras coisas. Então, tudo isso veio lá de maneira artesanal, né? Eles criavam para sua sobrevivência. Esses utensílios domésticos também, como uma colher, bem primitiva, mas sim uma panela, uma vasilha, né? Alguma coisa assim. Essa fase da atividade manual praticada em todas as sociedades, ela ficou conhecida ou chamada de artesanato. Ok? Então, no século XVI, vejam, eu saí da pré-história, fui agora, dei uma viajada no tempo para o século XVI. Vai ocorrer a chamada expansão comercial e urbana. E os comerciantes, eles vão começar a ganhar agora destaques na Europa. Vamos ver por que isso aconteceu. Aí está as três etapas, fazendo a leitura de imagem, vocês podem observar. Na figura da esquerda, onde tem artesanato, vocês observam que tem um mestre e tem um aprendiz ali com ele, lá na oficina dele, aprendendo com ele. A segunda foto do meio, que é a parte da manufatura, é transformando já a matéria-prima no produto, como vocês podem observar. As primeiras máquinas manuais, né? E, por fim, a terceira imagem, você já vê aí uma indústria, uma montadora até, já montando os carros, né? Lá no ano de 1800 e alguma coisa, os primeiros automóveis, vejam. Aí. Ok? Você fazendo uma leitura de imagem para que vocês entendam.
as três etapas. A etapa artesanal, manufatureira e industrial. Bem, vamos ver agora. Quero que vocês prestem bem atenção, acompanhem agora, bastante atenção, o surgimento das primeiras fábricas. Ok? Então vamos lá. Com a necessidade dos comerciantes em expandir a produção, controlar o tempo, o ritmo do trabalho dos seus artesãos, eles se organizaram e criaram as fábricas. E as primeiras fábricas, gente, as primeiras oficinas eram nos quintais das próprias casas. As primeiras fábricas já arrumaram lugares maiores para poder instalar. Então, como eu falei, com a necessidade, né, deles controlar esse tempo, o trabalho, né, a produção dos seus artesãos, eles criaram as primeiras fábricas, se organizaram, tudo bem. Então, esse sistema, ou fase, ficou conhecido como a fase da manufatura. Para aumentar ainda mais a produtividade, introduziu-se a divisão do trabalho. Mas o que seria isso, professor? Bem, vou dizer para vocês agora. Ou seja, cada artesão se tornou responsável apenas por uma etapa da produção. Vou dar um exemplo para vocês. O cara ia lá, cortava um pedaço de arame, ou de ferro, certo? Aí ele levava para o outro, já levava para a máquina, fazia a cabeça no ferro. E ali surgia o prego, dava o acabamento. Então, cada artesão tinha a sua função. Ok? Ficou entendido essa parte? Então, vamos lá. Mais adiante agora. Observando aí essa figura, né? Vocês observem que as pessoas estão aí. Tem uma linha férrea no meio. Do outro lado tem as fábricas. À direita tem as pessoas que estão aí sentadas, né? Eu diria que alguns estão esperando para pegar no horário na fábrica. Outros esperando o transporte para irem para suas casas. Então, veja, bem ao fundo, podemos observar as fábricas a todo vapor, né? Funcionando. E tem um detalhe que eu quero falar para vocês. Vou adiantar, mas isso é lá pela frente, mas eu vou adiantar. Naquela época, o trabalhador chegava a trabalhar 16 horas por dia numa fábrica, ganhando um salário miserável e trabalhando em péssimas condições higiênicas. Não parava nem para comer. Comia ali no ambiente de trabalho, um ambiente muito sujo, rude, onde conviviam com ratos, né? E nessa época existiam muitas epidemias. Era uma coisa horrível. As crianças com 7 anos de idade iam para as fábricas trabalhar para ajudarem seus pais, porque os salários que os pais ganhavam mal dava para sustentar a família. Era um horror naquela época. Mas numa próxima aula, lá pela frente, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos ver. Então, com o desenvolvimento, veja, foi evoluindo. Com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas agora as máquinas. A gente viu a fase artesanal, depois a fase da manufatura, e a terceira fase agora, a terceira etapa, etapa, com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas as máquinas. Agora chama-se a fase da maquinofatura. Então essa mudança, ela deu origem às maquinofaturas industriais. E, detalhe, nessa fase, os operários ou os trabalhadores, eles participavam do processo produtivo apenas com a sua força de trabalho. Em troca de quê? De um mísero salário. Um salário pequeno que mal dava para se alimentarem. E quem tinha o controle de tudo, né? O controle e os meios de produção, pertenciam aos grandes industriais, aos ricos, os donos das fábricas. Faziam parte da classe burguesa. Dentro do sistema capitalista, chama-se burgueses, né? A burguesia. Ou capitalistas, como também eram chamados. Ok? Então a gente viu as 3 etapas, a gente viu o conceito, a gente viu os antecedentes da Revolução, a gente viu a primeira etapa, que é a etapa artesanal, a segunda etapa da manufatura e a terceira etapa agora
da maquinofatura. Ok? Bem, o contexto da Revolução Industrial, como foi, quais fatores que contribuíram para que esta revolução ela fosse sediada primeiramente, ou seja, na Inglaterra, né? Esse pioneirismo inglês. Que fatores levaram a isso? Uma boa pergunta, não é isso? Então eu vou falar para vocês, eu vou citar os mais importantes. Alguns. Tá? Vamos lá. Primeiro, a Inglaterra, ela teve um progressivo enriquecimento da burguesia inglesa com as atividades mercantilistas. A própria expansão marítima comercial europeia, né? A evolução, o crescimento do comércio, fizeram com que esses burgueses acumulassem muitos capitais, muitos investimentos, muita riqueza. Então já era o primeiro fator que dava condição de a Inglaterra ser o pioneiro, esse pioneirismo inglês, né? Segundo, a Inglaterra ela possuía grandes jazidas de ferro, minério de ferro e carvão, que isso era muito bom, né, principalmente o carvão, para o funcionamento das máquinas, né, das primeiras locomotivas, Maria Fumaça, como era chamada, e outros. Terceiro fator, uma posição geográfica favorável na Europa. Se olharmos no mapa, você vê que a Inglaterra é uma ilha praticamente, né? Cercada, voltada para o Oceano Atlântico. Hoje ela é quem domina o Reino Unido, é onde está o centro da estrutura administrativa e política daquela área ali. Então, voltando à questão da posição geográfica favorável, a Inglaterra tinha seus portos abertos para o Oceano Atlântico, então facilitava o comércio marítimo, a entrada e a saída de navios, né, que iriam deixar os seus produtos, trazer seus produtos e comercializar com a Inglaterra. Então isso já era um fator importante também. Outro, a disponibilidade de mão de obra que era abundante. O povo, neste momento, saiu, deixou o campo, onde a vida, vocês viram que eu comecei a aula dizendo que o povo vivia das atividades, em sua maioria, agrícolas, no campo. Então o povo agora, com a necessidade de trabalhar em busca de melhores condições de vida e emprego, vai ocorrer nesse momento aí o chamado êxodo rural. O povo, o homem, vai sair do campo para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. Então, a mão de obra se torna abundante. E esses empresários industriais ingleses, naquele momento, lá na época, viram isso aí como uma grande oportunidade de enriquecerem, pagando, né, produzindo, enriquecendo e pagando baixos salários aos seus trabalhadores. Então, a Inglaterra ela tem esse conjunto de fatores que contribuíram para que ela fosse o primeiro país da Europa a sediar esta revolução. Ok? Pegaram a visão agora? Então vamos lá. Seguindo mais adiante. Toda revolução tem suas fases. E a Revolução Industrial não seria diferente das outras, né? Das outras revoluções, claro. Revolução Industrial fala de uma coisa diferente de uma revolução, de um processo revolucionário onde é luta armada, né? Mas toda revolução tem suas fases. Vamos ver, a primeira fase da Revolução Industrial compreende os anos de 1760 a 1850. E o que marca esse período? Bem, o que marca esse período é a substituição da manufatura. Na verdade, é a parte artesanal, ela vai ser substituída pela manufatura, como a gente viu, e a manufatura ser substituída pela máquina. Então, nesse período, a indústria que mais se desenvolveu nesse período aí foi a têxtil e também a indústria siderúrgica, ou seja, a siderurgia. E essa fase
ela ficou, nesse primeiro momento, restrita somente à Inglaterra. Ou seja, onde o país que sediou foi a Inglaterra, no primeiro momento ela ficou restrita somente dentro do país. E os principais inventos desse período foram o tear mecânico. Vocês podem observar na fotografia, tem vários teares mecânicos aí nessa indústria têxtil. Essa foto mostra. Ali, esse mais na frente é o dono. O mais atrás dele, vocês podem observar que são os trabalhadores. A direita dele e a esquerda dele. Atrás. Então, junto com o tear mecânico também, a locomotiva e o barco a vapor. Né? Foram os grandes inventos desse primeiro momento. Primeira fase da Revolução. Ok? Bem, gente, essa foi a primeira fase. A segunda fase é de 1850 a 1960. E nessa fase vai haver o desenvolvimento dos produtos químicos, né, dos remédios, vai surgir os combustíveis como o petróleo, os derivados do petróleo, a locomotiva elétrica, o motor elétrico, um monte de invenções surgiram nesse período. Inclusive, para implementar minha aula, deixar um pouco mais enriquecida, quero falar para vocês que foi nesse período aí que vai surgir homens como Alexander Graham Bell, que vai criar o primeiro telefone, né? Vai criar o telégrafo também. Um italiano chamado Marconi, ele vai criar o rádio, o primeiro rádio que a gente conhece, ok? Lá na Alemanha temos Carl Benz, que vai criar o primeiro motor, né, a diesel, Benz, né? Aí ele criou o primeiro automóvel, né? Até hoje tem a fábrica chamada Mercedes-Benz. Ele colocou em homenagem à sua filha, que chamava-se Mercedes. E aí ficou até hoje, Mercedes-Benz. Né? Teve muitos outros inventos durante esse período. Um outro químico chamado Rudolf Diesel, ele criou, né, o óleo diesel. Recebe o nome em homenagem a ele. Era um grande químico. Ok? Bem, essa foi a segunda etapa. Né? Houve esse desenvolvimento. Vejam que a cada fase ela vai evoluindo. Né? As transformações, as mudanças. Vamos à terceira fase. A terceira fase dessa revolução, ela se dá a partir de 1960, com novas transformações tecnológicas e produtivas, deram origem à chamada terceira fase da Revolução Industrial. Ocorreu o desenvolvimento da microeletrônica, possibilitou o avanço na informática, né, comunicações e robótica. Hoje, há especialistas que falam, e de uma certa maneira a gente concorda, estamos numa quarta fase dessa revolução, que a gente vai ver. Se você observar essa fotografia, observe, é uma montadora, certo? Observe os braços, os robôs, são braços mecânicos, né? Movidos aí, computadorizados, e montando um veículo. Pra você ter uma ideia, um veículo ele é montado em no máximo 25 minutos. Se monta um veículo na linha de montagem, na produção. Pra você ter uma ideia como foi que avançou tanto. Ok? Vamos ver a quarta fase dessa revolução. Bem, é como eu falei para vocês ainda agora há pouco. Já se fala em quarta revolução industrial. E nesse início de século XXI, com a plena automatização das fábricas, o que é automatização? É o desenvolvimento tecnológico, né? A implementação, a implantação de tecnologias, né, computadorizadas, né? As fibras óticas, o avanço dessas tecnologias das fábricas, combinando todo esse conjunto com as máquinas, com processos digitais, computadores, tendo também a internet, um grande destaque, com o eixo desse... Na verdade, a internet ela é o eixo desse processo, nessa essa quarta fase da revolução. Também chamada de Revolução
4.0. Já você deve ter ouvido falar já por aí nos jornais, na televisão, ou alguém falando, comentando na rua, o professor mesmo falando. Chama-se a tecnologia da Revolução 4.0. Então, amplia ainda mais a anterior, que foi a terceira fase, incluindo as neurotecnologias, né? A neurociência, os robôs, a biotecnologia, a inteligência artificial e outros meios de tecnologias que têm se desenvolvido, e já estamos agora nessa quarta fase dessa revolução industrial. Bem, para a gente finalizar a nossa aula, tudo que eu estava falando para vocês, vejam aí, olha só, o cara com o computadorzinho aí na mão, né, um tablet, com todo o sistema, como é que o carro tem que ser montado, as partes, observem, né, o que a tecnologia faz. Essa outra já é um robô, né, um robô pegando uma peça para depois, em seguida, levar essa peça para a linha de montagem. Temos aí, ó, o laboratório, né, da biotecnologia. Vocês veem aí uma cientista e um cientista olhando no microscópio, né, o computador aparecendo nas células, eles fazendo as pesquisas dele, né. Isso aí pode ser pesquisa em cima de células de animais ou células de humanos, né. Geralmente é mais utilizada na zootecnia. Essa biotecnologia também é muito utilizada na zootecnia, que faz a reprodução de animais, né? Especificamente o gado, né? Cavalo, porcos, suínos, equinos, por aí vai. Bem, aí estão as referências bibliográficas da nossa aula, né? E eu quero agradecer a todos pela participação de vocês, tá bom? Quem não teve tempo para assistir essa aula, que revise essa aula no canal da Secretaria de Educação Eduque Mais SCPE, ok? No YouTube e pelo Facebook, ok? Um abraço a todos, vejo vocês na aula número 5. Até mais.